Olá, querido, olá, querida, sejam todos muito bem-vindos ao canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga Anita Castro e nós estamos começando a 5ª aula do EJE, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver sobre Allan Kardec, o professor e o codificador da doutrina espírita. E o objetivo específico dessa aula é refletir sobre o papel de Allan Kardec como educador e como codificador do Espiritismo. Antes, como eu sempre gosto de recordar a vocês, nós estamos sempre vendo e lendo com atenção o material do tomo 1, a apostila, e posteriormente eu vou tecendo os comentários, ok? Então vamos iniciar a nossa aula. Duas são as fases em que se pode dividir a vida de Allan Kardec. A primeira como o consagrado professor Rivail, a segunda como o codificador do Espiritismo. Destacaremos, a seguir, os aspectos mais importantes da sua luminosa trajetória pela Terra, começando pelo menino Hippolyte. Nós temos aqui acima uma pintura suposta de Allan Kardec quando menino ainda, e a casa onde ele viveu na infância. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, no seio da antiga família lionesa de nobres e dignas tradições. Foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado íntegro, e Jeanne Louise Duhamel. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado, e todo um passado de virtudes, de honra e probidade. Grande número de seus antepassados se tinha distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se fora um adulto. Então nós vemos que o professor Rivail, que posteriormente passou a se chamar Allan Kardec, ele era inteligente desde menino, não é, gente? E ele já nasceu numa família que tinha a cultura por base. A busca da sabedoria, a busca das culturas por base, não é mesmo? Vamos ver sobre os primeiros estudos no Instituto Yverdon. Nós temos aqui acima imagens do Instituto Yverdon. Conforme nos conta Henri Saucet, biógrafo de Kardec, Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro dos severos princípios de honradez e retidão moral. É de presumir que a influência paterna e materna tenham sido das mais benéficas na sua infância, constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon, ou Yverdun, cidade suíça do cantão de Vaud, situada na extremidade do lago Neuchâtel e na foz do Thiele, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre Instituto de Educação, ali instalado em 1805, pelo professor filantropo Johann Henrik Pestalozzi, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros. Citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso instituto. Louvaram o criador dessa obra revolucionária e por ela também se interessaram Goethe, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III e sua esposa Luísa, o czar da Rússia, Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e de Württemberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina de Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. Então, o instituto criado por Pestalozzi era conhecidíssimo, famosíssimo,
e primava pela extrema cultura, por todas as áreas da cultura. E lá então Rivaio foi estudar, tendo como seu mestre Pestalozzi, como nós sabemos. Homem culto, homem probo, homem muito generoso, que se preocupava muito em auxiliar aos pequeninos que nada tinham. O menino Denizar Rivaio, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço, possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, e ainda mais inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia. Rivaio cativou a simpatia e a admiração do velho professor, deste se tornando, pouco depois, eficiente colaborador. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do Espiritismo. Aliás, até mesmo aquele bom senso que Flammarion com felicidade aplicou a Rivaio foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto Yverdon, onde também desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Vamos agora ver um pouco sobre as obras didáticas do professor Rivaio. Sem dúvida, chegando à capital da França, Denizar Rivaio logo se pôs a exercer o magistério, aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Assim é que em dezembro de 1823 lançou o curso prático e teórico de aritmética, segundo o método Pestalozzi, com modificações. O curso de aritmética constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivaio. O futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos, empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, apresentando-o em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. A obra em questão era recomendada aos institutores e às mães de família, que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética, e primava pela simplicidade e clareza, qualidades estas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivaio Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do participante. Este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetra-lhes a essência, por assim dizer. Aqui ao lado, então, nós temos esse curso maravilhoso que Kardec criou dentro das bases pestalozzianas com os seus próprios métodos. Acima nós temos os certificados de Rivaio e prosseguimos então com o texto da apostila. Além dessa obra, Rivaio publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma de ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica, no dizer de Ventouil e Thiessen. Destacaremos, dentre outras, as seguintes obras: Curso completo teórico e prático de aritmética, em 1824. Plano proposto para a melhoria da educação pública, em 1828. Gramática francesa clássica, em 1831. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com a necessidade da época, em 1831. Memória sobre a instrução pública, em 1831. Manual dos exames para os certificados de capacidade, em 1846. Soluções dos exercícios e problemas do Tratado Completo de Aritmética, em 1847. Projeto de reforma referente aos exames e aos educandários para mocinhas, em 1847.
Catecismo Gramatical da Língua Francesa em 1848, Ditados Normais dos Exames em 1849, Ditados da Primeira e da Segunda Idade em 1850, Gramática Normal dos Exames com Levi Alvarez em 1849, Curso de Cálculo Mental em 1845 ou antes, e Programa dos Cursos Usuais de Física, Química, Astronomia e Fisiologia em 1849. Então, como nós podemos ver, o professor Rivaio não foi somente o codificador do Espiritismo, né, gente? Ele foi um discípulo muito importante de Pestalozzi, inclusive posteriormente ele ajudava Pestalozzi nos seus trabalhos, e ele também foi um reformador da educação da sua época, um professor brilhante em várias áreas, um homem cultíssimo e preocupadíssimo com a situação da educação do seu país e também, posteriormente, do mundo, com o Espiritismo, não é mesmo? Como não podia deixar de ser, Rivaio utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos, com passagem natural a atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. A ideia existe originariamente na criança e a intuição sensível é somente a sua realização correta, único meio de a ideia se tornar compreensível, porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. O ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas e etc., operando sobre todas as faculdades da criança, a base da instrução elementar de Pestalozzi, afirmou Julian de Paris. É a intuição que ele considera como fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano da maneira mais natural. Aqui acima nós temos Amélie, que foi a companheira de Kardec durante a sua vida, e Kardec ali jovem ainda com 24 anos. Tendo fundado em 1826 em Paris a instituição Rivaio, o jovem professor aí exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava meus amigos. Deve-se ressaltar que tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivaio pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Amélie Gabrielle Baudet, com quem se casara em 1832. Foi no decorrer de sua carreira de instrutor filantropo que Rivaio exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Assim, antes que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivaio firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores a sua reputação de distinguido mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Sobre Amélie nós sabemos, né, gente? Além dela ser uma professora brilhante, era uma mulher maravilhosa. Ela se punha sempre à frente, auxiliando Rivaio, o nosso querido Allan Kardec, em todas as situações. Ela também foi um ícone importantíssimo no Espiritismo, porque ela ajudou a propagar a doutrina por todos os lugares e apoiou Kardec durante todo o tempo. Era uma mulher brilhante e maravilhosa, mulher que é necessário também se estude sobre ela, uma personalidade fantástica, sem a qual certamente ficariam mais difíceis os dias do professor Rivaio.
Companheira e amiga para todo o tempo, a querida Amélie certamente era uma alma muito afim do professor Rivaio, uma personalidade de imenso valor, sem a qual certamente as lides do professor Rivaio teriam sido um pouco mais extenuantes. Então há que se estudar também sobre a querida Amélie, a querida professora Amélie Gabrielle Baudet. Estudem sobre ela, meus queridos, e vocês vão encontrar uma mulher brilhante, maravilhosa, na companhia de Kardec, entendendo quem foi essa mulher maravilhosa. Vamos ver um pouquinho sobre a missão de Kardec e os primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos. Conforme nós já estudamos na aula anterior, em meados do século XIX, as mesas girantes revolucionaram a Europa, sobretudo a França, chamando a atenção de toda a sociedade, inclusive da imprensa. O professor Rivaio, estudioso do magnetismo, assim se expressa a respeito dos novos fatos. Olha só o que ele vai dizer, gente, no início. Foi em 1854 que pela primeira vez ouvi falar das mesas girantes. Encontrei um dia o magnetizador Sr. Fortier, a quem eu conhecia desde muito tempo e que me disse: já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar, mas também as mesas, conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade. É, com efeito, muito singular, respondi. Mas, a rigor, isso não me parece radicalmente impossível. O fluido magnético, que é uma espécie de eletricidade, pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes e fazer que eles se movam. Algum tempo depois, encontrei-me novamente com o Sr. Fortier, que me disse: temos uma coisa muito mais extraordinária. Não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a, como também que fale. Interrogada, ela responde. Isto agora, repliquei-lhe, é outra questão. Só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir, e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja, no caso, mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Era lógico este raciocínio. Eu concebia o movimento por efeito de uma força mecânica, mas ignorando a causa e a lei do fenômeno. Afigurava-se-me absurdo atribuir-se inteligência a uma coisa puramente material. Achava-me na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas veem um fato que não compreendem. Eu estava, pois, diante de um fato inexplicado, aparentemente contrário às leis da natureza e que a minha razão repelia. Ainda nada vira nem observara. As experiências, realizadas em presença de pessoas honradas e dignas de fé, confirmavam a minha opinião quanto à possibilidade do efeito puramente material. A ideia, porém, de uma mesa falante ainda não me entrara na mente. No ano seguinte, estávamos em começo de 1855, encontrei-me com o Sr. Carlotti, amigo de 25 anos, que me falou daqueles fenômenos durante cerca de 1 hora, com um entusiasmo que consagrava a todas as ideias novas. Passado algum tempo, pelo mês de maio de 1855, fui à casa da sonâmbula Sra. Roger, em companhia do Sr. Fortier, seu magnetizador. Lá encontrei o Sr. Patier e a Sra. Pleinmaison, que daqueles fenômenos me falaram no mesmo sentido em que o Sr. Carlotti se pronunciara, mas em tom muito diverso. O Sr. Portier era muito instruído, de caráter grave, frio e calmo. Sua linguagem pausada, isenta de todo entusiasmo, produziu em mim viva impressão, e quando me convidou a assistir às experiências que se realizavam em casa da Sra. Pleinmaison, à rua Granger, Batelier, 18, aceitei imediatamente. Foi aí que pela primeira vez presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam,
em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim a estudar a fundo. Bem depressa a ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Plaine-Maison, travei conhecimento com a família Baldin, que residia então à rua Rochechouart. O senhor Baldin me convidou para assistir às sessões hebdomadárias que se realizavam em sua casa e às quais me tornei desde logo muito assíduo. Os médiuns eram as duas senhoritas Baldin, que escreviam numa ardósia com o auxílio de uma cesta, chamada carrapeta, e que se encontra descrita em O Livro dos Médiuns. Esse processo, que exige o concurso de duas pessoas, exclui toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium. Aí tive ensejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas, algumas vezes até a perguntas mentais, que acusavam de modo evidente a intervenção de uma inteligência estranha. Foi nessas reuniões na casa da família Baldin que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Compreendi antes de tudo a gravidade da exploração que ia empreender. Percebi naqueles fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. A solução que eu procurara em toda a minha vida. Era, em suma, toda uma revolução nas ideias e nas crenças. Fazia-se mister, portanto, andar com a maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Um dos primeiros resultados que colhi das minhas observações foi que os espíritos, nada mais sendo do que as almas dos homens, não possuíam nem a plena sabedoria, nem a ciência integral, que o saber de que dispunham se circunscrevia ao grau que haviam alcançado de adiantamento e que a opinião deles só tinha o valor de uma opinião pessoal. Reconhecida desde o princípio, esta verdade me preservou do grave escolho de crer na infalibilidade dos espíritos e me impediu de formular teorias prematuras, tendo por base o que fora dito por um ou alguns deles. O simples fato da comunicação com os espíritos, dissessem eles o que dissessem, provava a existência do mundo invisível ambiente. Já era um ponto essencial, um imenso campo aberto às nossas explorações, a chave de inúmeros fenômenos, até então inexplicados. O segundo ponto, não menos importante, era que aquela comunicação permitia se conhecessem o estado desse mundo, seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Vi logo que cada espírito, em virtude da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, me desvendava uma face daquele mundo, do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes, não podendo um só individualmente informar-nos de tudo. Compete ao observador formar o conjunto por meio dos documentos colhidos de diferentes lados, colecionados, coordenados e comparados uns com os outros. Conduzi-me, pois, com os espíritos, como houvera feito com homens. Para mim, eles foram, do menor ao maior, meios de me informar e não reveladores predestinados. Então, como nós podemos perceber, gente, aqui em toda a fala do Allan Kardec, ele, a princípio, ele não acreditava nas comunicações, assim como todo homem cientista como ele, o homem probo, o homem sério, ele não acreditava que fosse real essas comunicações e ele só foi acompanhar
os estudos, as pesquisas, depois de muita insistência dos seus amigos mais íntimos e daquelas pessoas em quem ele muito confiava. E aí então, quando ele começou a perceber que os fenômenos poderiam apresentar uma inteligência por trás, foi quando ele começou a fazer as suas pesquisas mais sérias. Até ali, ele realmente não acreditava. E ele sempre foi muito coerente, como nós podemos ver aqui na sua própria fala, não é mesmo? Porque não foi porque ele viu os fatos se dando que ele simplesmente acreditou em todas as coisas. Ele foi sendo coerente, pesquisando e vendo que no mundo espiritual apenas se deixa o corpo, não é mesmo? O corpo físico. E prosseguimos sendo como homens, como seres humanos aqui na Terra. Prosseguimos sendo as mesmas pessoas. Então ele foi provando os espíritos e ele foi vendo que nem tudo aquilo que era dito era a única verdade, e tampouco que eram as únicas verdades, não é mesmo? E ele foi então considerando tudo que ele foi ouvindo dos espíritos e sabendo dos espíritos, até que ele chegasse aos espíritos iluminados. As pesquisas de Kardec sempre foram muito coerentes, muito científicas, com métodos muito bem direcionados para descobrir a verdade, a realidade dos fatos. Prosseguindo aqui então no tomo, na apostila, em 12 de junho de 1856, pela mediunidade da senhorita Aline C., o professor Rivaio dirige-se ao Espírito Verdade com a intenção de obter mais informações acerca da missão que alguns espíritos já lhe haviam apontado. Missionário-chefe da nova doutrina. Estabeleceu-se então o diálogo que segue. Pergunta de Kardec à verdade. Bom espírito, eu desejaria saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalam. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talento e qualidades de que não disponho. A resposta foi a seguinte: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Nunca, pois, fales da tua missão. Seria a maneira de a fazeres malograr-se. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. E Kardec faz uma outra pergunta. Nenhum desejo tenho, certamente, de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência, que ela disponha de mim. Neste caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. E a resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se de teu lado não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Pergunta de Kardec. Que causas poderiam determinar o meu malogro? Seria a insuficiência das minhas capacidades? E a resposta: não, mas a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. Previno-te de que é rude a tua, portanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar 1 livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa,
suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te pareceram os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Ora bem, não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sob os passos urzes, pedras agudas e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. Faz-se mister, primeiramente, para agradar a Deus, humildade, modéstia e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens, são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Após o diálogo com o Espírito Verdade, estando mais lúcido sobre o que lhe competiria fazer, daí para diante, Rivail elevou a Deus uma prece, revelando humildade e total submissão aos desígnios superiores. Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. No que diz respeito ao teor do diálogo travado com o Espírito de Verdade, Kardec registra 10 anos depois as seguintes observações. Escrevo essa nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e o ciúme. Líbelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em quem eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviços. A Sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que de boa fisionomia na minha presença pelas costas me golpeavam. Disseram que os que se me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho. Tive abalada a saúde e comprometida a existência. Graças, porém, à proteção e assistência dos bons espíritos que incessantemente me deram manifestas provas de solicitude, tenho a ventura de reconhecer que nunca senti o menor desfalecimento ou desânimo e que prossegui sempre com o mesmo ardor
no desempenho da minha tarefa, sem me preocupar com a maldade de que era objeto. Segundo a comunicação do Espírito de verdade, eu tinha de contar com tudo isso, e tudo se verificou. Mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações, que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Este resultado não mo anunciou o Espírito de verdade, que sem dúvida, intencionalmente, apenas me mostrara as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. Quando me sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu me elevava pelo pensamento acima da humanidade e me colocava antecipadamente na região dos espíritos, e desse ponto culminante donde divisava o da minha chegada, as misérias da vida deslizavam por sobre mim, sem me atingirem. Tão habitual se tornara esse modo de proceder que os gritos dos maus jamais me perturbaram. Então, gente, nós vimos aqui nessa comunicação que o Espírito de Verdade teve com Allan Kardec o quanto seria penosa a obra desse mestre, não é mesmo? Podemos dizer que Kardec foi um mestre da humildade, do amor, da boa vontade, da disposição. Imagina se ele resolvesse declinar. Certamente, como disse o Espírito de Verdade, outro o substituiria. Mas conseguimos imaginar o quanto ele teve que se dispor para estar aqui, obrando nessa tarefa tão bonita que chegou até nós, que é o Espiritismo codificado por ele, com tanta boa vontade, com tanto esforço, dando de si a sua própria vida, a sua paz, a sua tranquilidade, o seu repouso, tudo de si, recebendo escárnio, inveja, incompreensões de todos os lados, acusações injustas, e ele prosseguiu, não é mesmo? Com o apoio certamente da espiritualidade maior, como ele mesmo reconhece, mas porque ele também tinha um firme caráter, uma boa vontade muito grande e um desejo imenso de colaborar com a verdade. Vamos ver agora sobre o seu nome, Allan Kardec. Quando da publicação de O Livro dos Espíritos, o autor se viu diante de um sério problema: como assinar o trabalho? E mais uma vez prevaleceu o bom senso do professor Rivaio, segundo se depreende das palavras do biógrafo. No momento de publicá-lo, diz H. Saussé, na obra Biographie de Allan Kardec, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com seu nome, Denizar, Hippolyte, Leon Rivaio, ou com um pseudônimo. Sendo seu nome muito conhecido do mundo científico em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia Zéfiro, ele tivera ao tempo dos druidas. Druidas são os sacerdotes dos gauleses originários das Galhas, hoje França, e dos celtas. Não tinham templos, reuniam-se nos bosques e veneravam certas plantas tais como o visco e o carvalho, acreditavam na imortalidade da alma e metempsicose, transmigração da alma em corpos de animais, e sua filosofia é quase desconhecida porque não a transcreveram, confiando-a à memória de seus discípulos. Então, gente, como eu já comentei com vocês em passagem anterior aqui nas aulas, Allan Kardec, ele tinha esse espírito amigo, não é mesmo? Ele tinha esse espírito familiar que veio conversar com ele, que era Zéfiro, e Zéfiro então lhe disse que ele tinha sido um druida chamado Allan Kardec.
E aí ele resolveu utilizar esse nome Allan Kardec. Os druidas eram os pontífices, eram os sacerdotes do povo celta e dos gauleses, como nós vimos aqui. E eles pregavam em meio à natureza. Eles amavam e respeitavam a natureza, amavam e respeitavam as árvores. E até hoje nós sabemos, né, gente, que a cultura druídica, ela permanece. Então, o espiritismo provém também dessa fonte sagrada, bebe também dessa fonte sagrada, tendo nós, como o codificador do espiritismo, o nosso querido Allan Kardec. Então, o seu nome, Allan Kardec, era quando ele era um druida, que viveu no meio das sociedades do Carvalho. E acho tão lindo esse detalhe, é maravilhoso, até porque eu tenho também tradições célticas, não é? E aí, como vocês sabem, eu também ensinei e ensino dentro dessa área. E quando menina eu descobri esse detalhe sobre Allan Kardec, eu fiquei muito feliz por tomar esse conhecimento. Vamos ver um pouquinho sobre as obras espíritas do nosso amigo e nosso querido codificador do espiritismo, Allan Kardec. Além do Livro dos Espíritos, que eu coloquei aqui em cima, em a sua primeira edição ali em francês, saído a lume em 18 de abril de 1857, Kardec escreveu muitas outras obras espíritas, das quais se destacam a Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, O que é o Espiritismo, em julho de 1859, o Livro dos Médiuns, em 15 de janeiro de 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864, O Céu e o Inferno, em agosto de 1865, a Gênese, em 16 de janeiro de 1868, e após a sua desencarnação foi publicado em 1890 em Paris, por P.G. Leymer, o livro Obras Póstumas, coletânea de escritos do codificador do Espiritismo. Não menos importante é a correspondência mediante a qual Kardec estabeleceu contato com escritores, políticos, eclesiásticos, sábios, pessoas de todas as condições e de todos os lugares, esforçando-se por consolar, satisfazer e instruir, abrindo as almas aflitas e torturadas às ridentes e doces perspectivas da vida supraterrestre. Então a obra de Kardec, não é, gente, como codificador é maravilhosa. Claro que nós espíritos, encarnados ou desencarnados, existimos desde sempre, mas foi ele quem reuniu o material para que a clareza viesse à tona e para que a humanidade fosse beneficiada com a doutrina espírita. Vamos ver um pouco mais sobre a atuação de Kardec na codificação da doutrina espírita. É voz geral entre os estudiosos da doutrina espírita, no que diz respeito ao trabalho da codificação, que Kardec não foi simples compilador, tendo sua tarefa ido muito além da coleta e seleção do material, isto é, das mensagens recebidas do mundo espiritual. Sobre este assunto, Vantuil e Thiessen fazem os seguintes comentários. Conquanto Kardec sempre repetisse que o mérito da obra cabia todo aos espíritos que a ditaram, não é menos verdadeiro que a ele é que coube a ingente tarefa de organizar e ordenar as perguntas, e que perguntas, sobre os assuntos mais simples aos mais complexos, abrangendo variados ramos do conhecimento humano. A distribuição didática das matérias encerradas no texto, a redação dos comentários, as respostas dos espíritos, os quais primam pela concisão e pela clareza com que foram expostos, a precisão com que intitula capítulos e subcapítulos, as elucidações complementares de sua autoria, as observações e anotações, as parafrases e conclusões, sempre profundas e incisivas, tudo isto atesta a grande cultura de Kardec, o carinho e a diligência com que ele se ouve no afanoso trabalho que se comprometera a publicar. Kardec fez o que ninguém ainda havia feito. Foi o primeiro a formar com os fatos observados
um corpo de doutrina metódico e regular, claro e inteligente, para todos, extraindo do amontoado caótico de mensagens mediúnicas os princípios fundamentais com que elaborou uma nova doutrina filosófica de caráter científico e de consequências morais ou religiosas. Então, certamente, gente, Kardec foi muito mais do que o codificador. Nós vemos a coerência das perguntas, da elaboração dos textos, de todo o seu contributo para que a doutrina espírita fosse ainda mais bem elaborada e maravilhosa o quanto é. Então, esse trabalhador incansável foi o responsável por trazer essa bênção também para nós, para as nossas vidas, não é mesmo? Vamos ver um pouco sobre a sua desencarnação. Trabalhador infatigável, sempre o primeiro a tomar da obra e o último a deixá-la, Allan Kardec sucumbiu a 31 de março de 1869, quando se preparava para uma mudança de local imposta pela extensão considerável de suas múltiplas ocupações. Diversas obras que ele estava quase a terminar ou que aguardavam oportunidade para vir a lume, demonstrarão um dia ainda mais a extensão e o poder das suas concepções. Morreu conforme viveu, trabalhando. Sofria desde longos anos de uma enfermidade do coração que só podia ser combatida por meio do repouso intelectual e pequena atividade material. Consagrado, porém, todo inteiro à sua obra, recusava-se a tudo o que pudesse absorver um só que fosse dos seus instantes, à custa das suas ocupações prediletas. Deu-se com ele o que se dá com todas as almas de forte têmpera. A lâmina gastou a bainha. Acerca da luminosa existência do mestre leonês, escreve o irmão X, que é o espírito de Humberto de Campos. Allan Kardec, apagando a própria grandeza, na humildade de um mestre-escola, muita vez, atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. E aqui eu deixo, gente, a inscrição do túmulo de Kardec, que é nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E o túmulo de Kardec, que é um dolmen, gente? E os dolmens, eles eram utilizados pelo povo druídico, pelo povo celta. Então, fizeram essa homenagem ao mestre Allan Kardec, que foi o nome que ele tinha quando ele foi um druida. Então, fizeram aqui para ele uma homenagem final com o seu túmulo sendo um dolmen. Muito lindo, não é mesmo? O túmulo de Kardec é visitado por muitas pessoas e as pessoas vão até lá para conhecer a forma com a qual o corpo do mestre Allan Kardec teve sua última morada. E aqui para nossa reflexão final eu deixei do livro Evangelho segundo o Espiritismo um comentário de Allan Kardec, que diz o seguinte a mensagem: deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Ficai certos de que se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua ingratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite, por vezes, sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então, o que ele nos aconselha aqui lindamente é que mesmo quando a gente recebe a ingratidão, a gente deve fazer o bem, não é mesmo, gente? Porque quem está olhando para os nossos atos é Deus. E Deus pode mais que todos nos abençoar rica e abundantemente. Que sejamos sempre sinceros, então, e façamos sempre o nosso melhor. Assim, meus queridos e minhas queridas, vou me despedindo de todos vocês, agradecendo pela companhia e lhes relembrando, então, que na próxima segunda-feira,
Às 19 horas, teremos mais uma aula do EJE. Recordo também a todos vocês que nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos aqui no canal Universo da Mulher o Evangelho no Lar. Participem, convidem os seus queridos e vamos juntos elevar a vibração dos nossos lares. Gratidão a todos e até um próximo momento.